Tudo bom, Eric? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo Primeiramente, bem? tá 100%. Opa, Primeiramente, maravilha. feliz dia do trabalho aí as pessoas que estão entrando aí na live. Vamos aguardar aí pelo menos aí uns 2 minutinhos, né? Para a gente começar Certo. aí a trabalhar em cima do tema que foi proposto, ok? Ok. Pessoal, boa noite. Feliz dia de trabalho para vocês também. Um dia de trabalho um pouco diferente, né? Talvez um dia de trabalho que todo mundo está torcendo Voltar a trabalhar, para né? voltar a trabalhar. Então, nosso convidado é o senhor Eric Urios, da Motrix Engenharia. E nós vamos conversar hoje sobre a importância dos profissionais qualificados para redução de custos dentro do condomínio, né? É um tema importante e dentro do ramo condominial é muito importante para a redução de custos, né? A gente começa a ter aí um caixa, principalmente agora em época de pandemia, os condomínios estão querendo reduzir cada vez mais os custos, né? Mas também não pode abrir mão da qualidade aí dos profissionais que vai estar contratando para o condomínio. Então, eu convidei aí o Eric, que ele trabalha numa empresa de engenharia, e nós vamos conversar sobre o que precisa para um síndico identificar em uma cotação quais as peculiaridades que ele tem que verificar dentro de uma cotação para ver se a empresa é idônea, o que ele pode estar fazendo, quais perguntas ele tem que estar fazendo para o profissional que vem fazer a cotação no condomínio, né? E aí, Eric, o que você pode fazer de consideração em relação ao tema? Tá sem áudio. Ô, Eric, não estou te ouvindo. Ouvindo? Agora sim. Tá mal contato com o meu fone aqui. Então, Ah, como nosso vídeo posteriormente vai ficar aí também nas plataformas, no YouTube, provavelmente o Bernardo vai subir lá na plataforma no nosso canal do YouTube, no canal de vocês, né? Canal da Top Service. Você que é profissional, você que é síndico, você que é administrador, aí tem esse bate-papo nosso hoje vai poder abranger vários segmentos, mas partindo para você que é profissional, né? O Bernardo vai poder falar do lado de quem contrata e eu do lado de quem está sendo contratado, ok? Então, por esse lado que eu vou estar falando hoje. Então, partindo do lado de quem é contratado, toma muito cuidado com as opções, com a concorrência, o jeito que a concorrência oferta, o jeito que a concorrência lida com algumas situações. Porque, por exemplo, a minha empresa mesmo, eu chego às vezes para fazer uma inspeção num determinado prédio, fazer um SPDA, um laudo, que o bombeiro pede, lá na hora do AVCB, pede laudo para-raio, eu chego lá para fazer o laudo para-raio, aí a primeira coisa que o cliente me pergunta, e se for sem RT, quanto que diminui no valor? E entender que essa não é a questão você pode muito bem dar um desconto, é lógico, desde que não prejudique o andamento do serviço, sem ter que tirar itens que são primordiais. Por exemplo, uma RT num laudo é o tópico, é o principal. Um condomínio que tem um laudo sem RT não tem um laudo. Entende? Então, partindo por esse ponto, não se deixar vender por as situações, não tirar coisas primordiais do escopo só porque o cliente está pedindo um desconto, por exemplo. o Eric, você atua na parte de engenharia, em qual ramo? Na parte de elétrica? Então, nós atuamos na parte elétrica, o que a gente chama do eletrotécnica no geral, que abrange desde a entrada de energia, quadros, painéis,
sistemas de telecomunicações como telefonia, antena, afins. Temos nosso segmento, dentro disso, nós temos nossos segmentos de projetos, de montagem e de manutenção, ok? Incluindo tanto... Então, mas nos 3 itens, tanto projeto, como montagem, como manutenção, atuamos na elétrica, para-raio e energia sustentável. É isso. Então, legal. principalmente para os condomínios, algo que todo ano acontece é a tal da renovação do SPDA, que é algo garantido por lei. O bombeiro, quando vai renovar o FCB, quando vai renovar alguma documentação, é algo que ele exige, é algo que ele pede, e tem que ter na mão. Está atrasado, está defasado, Deus o livre, aí tem um sinistro, No está caso de descoberto. prédios, no caso de prédios que tem seguro, o seguro é obrigatório, né? Para todos os condomínios. Quando ele Sim. ativa o sinistro por causa de alguma pane elétrica, alguma queima, ou até mesmo uma pane em geral, se ele não tiver o SPDA, o sinistro é acionado? O que acontece com o sinistro? Então, aí tem 2 pontos, né? O cara pode ter feito um prédio pequeno, de 3 andares, e falar, o meu prédio não precisa do SPDA. Esse é um ponto que eu já vou falar. E o outro é o ponto que o cara já tem o SPDA, mas não está em dia, não está em ordem. Certo? Esses 2 pontos que a gente vai discutir. Então vamos começar do primeiro, que o cara já tem, ele sabe que existe, ele olha lá na fachada do prédio dele, ou a malha de cobre, ou a fita de alumínio parafusada na parede, ele sabe que ele tem o SPDA. Mas ele fala, não, esse ano eu não vou renovar não tenho dinheiro, não tenho recursos, não vou fazer isso agora. Certo? Se deu um sinistro, e o seguro for verificar que foi para uma descarga, e o SPDA, que deveria fazer a absorção da descarga atmosférica e levar para o solo, não fez isso, o seguro simplesmente não paga. Não vai pagar o serviço. Se você for acionar a Eletropaulo, ou a Enel, enfim, a concessionária da sua região, falar, minha televisão queimou, tal, manda os dados, algumas coisas. Se ele verificar que não tem o DPS no seu quadro, para fazer a proteção, não paga. Então são pontos que têm que ser discutidos e levados muito a sério aí. Né? Não vou pôr DPS para ficar o quadro mais em conta, o quadro mais barato. Provavelmente você pode ter um problema aí. Eu não vou renovar a cada 2 anos. Né? Aí, partindo desse ponto do a cada 2 anos, um profissional chega e fala assim, o preço profissional não, desculpa, o síndico. Está intacto, esse ano o cara veio aqui, arrumou, fez uma preventiva, então vou esperar 2 anos para renovar. Por que eu não posso esperar 2 anos para renovar? Fez a manutenção? Fez. Está intacto, a análise de risco está em ordem, fez a preventiva, está tudo intacto, bonitinho. Mas e se nesse intervalo de 1 ano houve uma descarga, o sistema absorveu, mandou para o solo e ninguém nem percebeu? Justamente porque o para-raio fez o que deveria fazer, que é a absorção do raio. Como é uma temperatura muito alta e uma tensão muito alta que passa pelo sistema de para-raio, ele pode danificar nesse 1 ano. Então, se o profissional não fizer a inspeção séria, correta, aí que a gente trata o ponto da nossa conversa, né? Não só chegar lá e assinar e renovar sem analisar a situação toda, pode dar um problema, que pode renovar um sistema que está danificado ou deixar para 2 anos um sistema que está danificado também. Esse é um ponto. É feito o teste ômico. É feito teste de resistência ômica, continuidade elétrica da descida quando é estrutural, tem que fazer um teste com micromímetro na estrutura do prédio. Então tem N situações. E aí eu parto para aquele outro ponto. O construtor acabou de fazer um prédio pequenininho, de 3 andares, dependendo da região, fala, aqui eu não preciso colocar porque é pequeno. É errado, porque justamente tem profissionais que chegam aí, construtores, ou até para diminuir preço, ou profissionais na área de elétrica mesmo, que chegam num prédio desse, por não estar capacitado, aí vem mais uma vez o ponto de ter um profissional capacitado, treinado, e falar, não, eu sou técnico, eu sou engenheiro, e estou falando que aqui, olhando por lá de fora do prédio, fala que não precisa. Está errado. A NBR 5419, que é a norma regulamentadora para sistema de proteção contra a descarga atmosférica, em 2015 teve uma atualização, e todo prédio, não importa pequeno, médio, grande, qual seja a edificação, escola, empresa, o que for, precisa ter um documento, e o nome desse documento chama-se análise de risco. Então ele vai lá, faz justamente um checklist de mais de 100 itens, em cima desse checklist, ele vai determinar se você precisa ou não.
Quer dizer, não é porque você tem 3 andares que você não precisa. Pode ser que precise, pode ser que não precise. Inclusive, essa análise de risco é obrigatória ser renovada todo ano também com a sua devida RT. Porque às vezes na cobertura o morador faz uma laje ou faz algo que aumenta a área construída. Então, todo ano, na hora de fazer o levantamento, verificar, continua não precisando? Ok, você ainda não precisa. Então está aqui a sua análise de risco, dizendo que você não precisa fazer essa adequação e recolhe uma devida RT e entrega. Certo? Só que se o profissional, mesmo sendo da área de elétrica, de 2015 para cá, não se atualizou, não estudou, não se atentou que uma norma regulamentadora mudou, ele não vai saber dessa informação e vai passar para o síndico, vai passar para o morador uma informação errada. Só atualizando aqui, falar boa noite para Oliveira Projetos, falar uma boa noite para o Fernando, que entrou, para o Rodrigo, que acabou de entrar na live. Boa noite a todos aí, um forte abraço. Outra coisa que a gente precisa ver em relação a profissionais qualificados é o seguinte, são as certificações. Profissionais hoje, quando vão fazer serviços em condomínios, quando o condomínio vai fazer a contratação da empresa, a empresa ela pega e pede uma lista, né, de certificações, de certificados negativos para trazer na empresa para dentro do condomínio, né? Deveria, pelo menos, né? Deveria, pelo menos, fazer isso, né? Quando você pega aí o certificado da empresa, você tem uns certificados aí de segurança, né? No caso da sua empresa, ela trabalha com quais certificados? Por exemplo, o profissional vai mexer num quadro elétrico. Sim. Não importa se é um quadro pequenininho dentro da residência do morador, não importa se é para fazer uma troca de um chuveiro, uma troca de uma tomada, ele precisa ter uma documentação que chama NR10, que é a norma regulamentadora número 10. Quem tem dúvida sobre isso, pode deixar umas perguntas aí, para até posteriormente poder fazer alguma live ou explicando melhor o que é a norma regulamentadora. Porque tem a 10, 12, 18, cada uma aplicada para um determinado segmento. No caso para elétrica é NR10, que é para cuidados elétricos. Então lá determina qual EPI deve estar sendo usado. Ah, mas eu só vou religar um disjuntor. Eu não preciso de EPI nenhum. Precisa. Tem a norma especifica cada faixa de tensão. Como vocês trabalham com para-raio, vocês também precisam daquela NR de trabalho em altura, né? A 35 para altura. Então, aí, entre outras. Certo? Correto. Então, por exemplo, eu só vou fazer uma inspeção, eu não vou chegar a subir no barrilete. Tem que subir com cinto. Então, as normas têm todas essas especificações. Como eu disse, reforçando, nem tanto é que o para-raio é algo bem específico mesmo, mas como nós estamos falando para uma gama grande de profissionais, vamos partir para o eletricista. Ele é um eletricista, ele não é um técnico, não é um eletrotécnico, não é um engenheiro, ele faz pequenos reparos. O síndico do condomínio, se esse eletricista não tiver uma NR10, mesmo o eletricista, o síndico pode barrar ele de fazer o trabalho. Ou deveria barrar ele de fazer o trabalho. Mesmo que seja uma troca de um chuveiro, mesmo que seja um reparo numa tomada, é eletricista? Deve se capacitar, deve ter a NR10. Detalhe, você fez a NR10 uma vez, a cada biênio, a cada 2 anos, você tem que fazer a reciclagem dela. Então, sou eletricista, o rapaz aí que está assistindo a gente é eletricista, fez a sua NR10. A cada 2 anos, tem empresas, inclusive a Motrix, pode procurar a gente, semana que vem a gente vai estar divulgando um material aí. Vamos estar iniciando um trabalho de reciclagem, que pode ser feito inclusive online, não é necessário fazer presencial. A partir de 48 horas de curso pode fazer esse treinamento. E mesmo sendo um eletricista, pequenos reparos, garanto para você, que se você é um eletricista, se você colocar no seu cartãozinho, no seu portfólio, onde seja, na sua página do Instagram, certificado NR10, vai abrir muito mais portas para você. No caso, assim, quando nós temos empreendimentos maiores, né, é feito todo um trabalho de análise em cima das empresas, né? Principalmente empresas que têm um quadro de
de prestadores de serviço, de funcionários grandes. É, se for um condomínio que realmente está fazendo de forma correta, ele vai fazer da seguinte forma: ele vai contratar um engenheiro e o engenheiro vai elencar tudo o que precisa para poder tudo que a empresa que vai ser contratada precisa ter para prestar serviço do condomínio, né? Essa seria a forma mais correta. Muitas das vezes o condomínio não tem condições de fazer isso. Então acaba contratando a empresa que já tem um engenheiro e o engenheiro dessa empresa que vai fazer vai apresentar toda a documentação, né? Isso vai depender muito do porte do condomínio, da condição do condomínio também, né? O condomínio tiver um Aí fundo eu de vou caixa. entrar num detalhe. Entre, como eu disse, que existe. A gente tem dentro da prestação de serviço, a gente tem N faixa etárias né, de clientes. A gente vai ter desde o condomínio de luxo até o condomínio aí de 3 andares mais modesto. Então, os processos podem mudar para a escolha, mas a pessoa não pode deixar de exigir a qualidade do que está sendo feito. Porque muitas vezes o barato acaba saindo muito mais caro, né? Quando só envolve o bem material, a gente ainda está numa esfera básica. Agora, quando se refere a vidas, né? A gente tem Vou dar um casos exemplo. Posso dar um exemplo? que pode acontecer incêndio, pode acontecer alguma coisa que pode danificar o prédio e implicar em vidas, né? Sim, posso dar um exemplo? Sim, Vamos lá, olha só. Entre as NRs existentes, normas regulamentadoras brasileiras, existe a NR18, que é uma norma regulamentadora para canteiros de obra. Ok? Então vamos supor que você vai contratar uma equipe que vai fazer grafiato, pintura, pôr aquelas borrachas em volta dos pilares da garagem, jardinagem, uma equipe grande aí de 20 profissionais que vai fazer tudo numa tacada só, numa única empresa. Por exemplo, o que a NR18 especifica? Local para armazenar a ferramenta do pessoal, vestiário, um local adequado para que esses profissionais possam se trocar, local adequado para descarte dos equipamentos, descarte dos dejetos, local adequado para armazenar tinta, insumos, e tudo isso aí certinho. Local para eles se trocarem, local para eles fazerem as refeições. Então a NR18, por exemplo, pode ser que dos 50 tópicos da NR18, 35 não se apliquem a você, dos 50 itens, mas pode ser que um se aplique, e esse que se aplica deve ser cumprido. Ah, não, mas eu não vou ter que adaptar a NR18 aqui na minha obra, porque eu tenho um profissional e um ajudante pintando. Precisa. Se você for analisar a ficha técnica toda, o checklist da NR18, que 2 itens. É justamente esse ponto. Você tem empresas grandes, que têm demandas maiores, tem um quadro de funcionários, né? E você tem aquela empresa daquele rapaz que está começando agora, está com só o rapaz, o ajudante. Essas empresas também podem se certificar sem ter maiores prejuízos para a pessoa que está podem. A pessoa está começando, você que está começando difícil. na sempre prestação muito de difícil. Não é fácil, ainda mais no nosso país, que é difícil estar com uma empresa, abrir uma empresa, né? Ir no dia a dia. Então, às vezes, o cara só tem aí a formação e acaba se esquecendo da certificação. Isso para uma empresa de pequeno porte é possível? É possível. Olha só. Inclusive, se você pesquisar e baixar, existem treinamentos grátis, existem treinamentos online grátis, certificações grátis. Existem órgãos aí que dão um apoio, um incentivo, como o Sebrae aí, que tem uma série de cursos para quem está começando agora, que te ensina e te dá um norte de como se estruturar. Até como, meu faturamento é baixo, eu não consigo emitir nota fiscal. Dá para você abrir o MEI, se informa, estuda a situação, custo baixinho, onera, você tem uma qualidade melhor para o seu cliente, você pode emitir uma nota fiscal, uma garantia do seu serviço.
Ah, um eletricista, um ajudante, começa do eletricista principal, ele faz o NR10, por exemplo. Ah, o ajudante não tem o NR10? Então ele não atua em determinado segmento dentro da obra. Apenas o que está certificado faz. Começando a ver, começando a andar com isso aí, a própria pessoa vai ver que está tendo mais retorno. O retorno está tendo diferente, o reconhecimento está vindo, certo? De um síndico vai indicar para o outro. Às vezes a administradora do condomínio pergunta, tem um profissional que fez aí, eu quero indicar no outro prédio que a gente administra também. E aí acaba ajudando e por aí vai. Escolha das ferramentas, do EPI, não precisa comprar todo o arsenal de ferramentas, todo o arsenal de equipamentos. Ah, eu quero começar a fazer laudo de para-raio, tenho dinheiro para fazer um curso, mas não tenho dinheiro para comprar o equipamento. Você não precisa comprar o equipamento. Tem empresas que alugam por diária, preço baratinho, o equipamento, inclusive certificado e calibrado, que vai dar garantia do seu serviço. Então, se assim, investe no treinamento e põe no seu preço 50, 100 reais a mais, que é o preço da locação, aluga o equipamento, usa, entrega o serviço melhor possível. Perfeito, Eric. Agora eu gostaria de abordar contigo o seguinte, sobre um tripé que interessa muito para quem é do ramo e para quem trabalha de síndico orgânico, síndico profissional, que é o tripé custo, benefício e tempo de serviço. Quando eu falo tempo de serviço, é quando o serviço é executado e quando aquele serviço vai dar novamente um recal, entendeu? Eu vou chamar novamente o profissional. Geralmente, quando você emite o seu certificado, ele tem um tempo vigente, né? Quando você tem esse certificado, eu não só posso falar para você, como posso afirmar que isso já aconteceu, é vivência prática isso daí, de colocar em pauta de assembleia a contratação de um profissional, acabaram escolhendo o profissional mais em conta que tinha, porque acharam que iria não onerar tanto o caixa do condomínio, porém o que aconteceu foi quase que inevitável. O cara deu um laudo de 1 ano, 2 anos, em menos de 2 anos já estava dando problema de novo. Então eu gostaria de saber de você, a conscientização para os síndicos, principalmente para os síndicos orgânicos, que têm mais trabalho, na contratação para ter custo-benefício, que seria o natural de um serviço de qualidade. Vamos lá. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Tudo começa na gestão e na administração. Por exemplo, dentro de um condomínio, fora as questões básicas de portaria, segurança, jardinagem e tal, você sabe que uma vez por ano você vai ter que fazer um laudo para-raio, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Existem outras aplicações também. Renovar o VCB tal, e tudo mais. Primeira coisa, dica minha, não vai esperar chegar no dia e avisar o pessoal, nós vamos ter que fazer um rateio aqui e dividir o AVCB e o para-raio e a gente já está rateando a pintura junto e tudo mais. E aí o pessoal, não, então deixa o para-raio para depois, atrasa o AVCB, enfim, e por aí vai. Errado. Por isso que eu disse que começa tudo na gestão. Se você conseguir mensurar o que você precisa, isso vai inclusive para você que é síndico, você que é morador, assumiu aí como síndico, está se profissionalizando ainda, não entende, está tentando assumir tudo isso. Chama alguém, pergunta, às vezes paga uma consultoria, aprenda, por quê? Você vai entender que tudo isso não tem ordem de prioridade. Tudo isso é prioridade zero e tudo isso você precisa fazer. Então não adianta você investir num trabalho e no outro não. Tem que investir em tudo, saber dividir, saber na sua pauta. Se eu dividir, chamar uma empresa aqui, fazer um contrato todo ano, eu saber desde janeiro que em dezembro eu vou ter que fazer esse laudo. Eu começo a ratear e fazer agora pequenininho aos pouquinhos. Então eu vou conseguir contratar uma empresa que vai me dar a garantia e eu vou atender tranquilamente. Um exemplo, fui chamado no condomínio, minha empresa,
O eletricista foi lá, fez um levantamento e ele me mandou uma foto e falou: ó, isso aqui é crítico, eu preciso de você aqui. Quando eu cheguei no local, era um prédio que tinha acabado de vencer a garantia da construtora. Tinha, se não me engano, 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. A garantia da construtora tinha acabado de vencer. E os disjuntores de todos de um lado, do lado ímpar do prédio, estavam desarmando. Todos. Alternadamente, determinado dia caía. E comecei a verificar, o disjuntor estava bem dimensionado. Lá no centro de medição, o disjuntor estava defasado para mais do disjuntor dentro do apartamento. Então, não tinha porquê. E começamos a fazer um acompanhamento. Então, o profissional veio descendo pela prumada e eu vim pelo centro de medição. Chegamos na porta do elevador, tinha uma caixa de passagem no piso dos cabos. Quando eu tirei essa caixa de passagem do piso dos cabos, tinha um buraco de aproximadamente uns 2 metros de profundidade. Certo? E o que aconteceu? Quando a construtora estava construindo, para quem é eletricista vai entender o que eu estou falando, eles pegaram a perna de cabo inteira, ligou no centro de medição, ligou no apartamento e veio embutindo depois. Quando chegou ali na porta do elevador, de cada prédio, de cada cabo, sobrou 1,5 metro de cabo. Eles fizeram um buraco, um rolo e jogaram os cabos tudo lá dentro. Tamparam, certo? E a pessoa que fez o laudo, ou todo ano, aprovou. Quem fez o aceite, recebeu. Não chamou uma pessoa qualificada para isso, aceitou. E o que aconteceu? Começou a brotar água dentro dessa caixa. Essa água estava até a tampa de água. E por isso começou a danificar os cabos. Essa água devia estar lá há muitos anos, muito tempo. Certo? Já que tinha vencido a garantia do prédio, ninguém tinha reparado nisso antes. Começar a fritar e desarmar os cabos dos apartamentos. Fiz uma cotação, fiz um orçamento, foi para a Assembleia, aprovou, comecei a fazer. Fiz uma notificação, vou ter que notificar a Eletropaulo e dia X, dei um prazo aí de 20 dias para as pessoas se prepararem, a Eletropaulo vai desligar a energia lá do poste e vocês vão ficar 12 horas sem energia para poder fazer isso aqui. Ok? Tranquilo? Tranquilo, avisei, notifiquei. Chegou no dia, joguei uma bomba, drenei toda essa água, entrei lá dentro, comecei a fazer a adequação, que seria cortar o cabo, clipar, soldar, fazer todo o teste. Com umas 2 horas de trabalho, me convidaram a sair de lá e ir para uma salinha. Quando cheguei numa salinha, a gente falou, não vai dar para fazer isso, vamos acertar aqui o seu dia até agora e você não vai encerrar mais isso, que um morador aqui que é engenheiro tem uma outra solução e não vai ser a solução que você escolheu. Qual foi a solução do cara? Deixar uma bomba 24 horas drenando essa água para fora. O nível do absurdo. E aí foi uma série de absurdos, desde não ter um profissional que fez a inspeção, não ter um profissional que analisou e não permitir com que um profissional qualificado resolvesse o problema do prédio. O que eu fiz? Cancelei minha RT, detalhe importante, pessoal. Cancelei a RT, quando cancela a RT, é feita uma justificativa, por que você está cancelando a RT? Eu apontei, o mais explícito possível, o que aconteceu. O prédio recebeu uma notificação, e daí para frente eu não sei o que aconteceu, mas recebeu multa. Por quê? Porque eu também não ia cancelar minha RT, sabendo que estava oferecendo um risco à vida das pessoas e ficar quieto. Certo? Mesmo eles querendo resolver de uma outra maneira, com um profissional que não faria as coisas do jeito correto. Não tão idôneo, né? Não tão idôneo. Porque o que ele ofereceu foi uma solução paliativa, né? Que a longo prazo... E não entra em nenhum do tripé. O tripé garantia, arrancou as 3 pernas desse tripé. Arrancou as pernas do tripé, coitado. Então, isso acontece muito, isso acontece muito em condomínios. Só que você, síndico profissional, você tem que ter em mente o seguinte, você responde civil e criminalmente pelo prédio. Eu sempre bato nessa tecla, sempre vou bater e não vou deixar de ficar em cima dessa questão, porque se acontece algum problema, vamos dizer que esse cabo aí, que o síndico deixou o morador oferecer a solução, vamos dizer, né? A solução, desse uma pane geral, pegasse fogo no prédio. A culpa pode seria... acontecer. Quando o bombeiro chegar, o bombeiro vai pegar e vai verificar o que aconteceu.
O seguro vai verificar o que aconteceu, vão verificar a RT, vão ver a justificativa do técnico que saiu, entendeu? E quando isso acontecer, quem vai responder por isso daí é o síndico. Não tem para onde correr. E a construtora, nesse caso, já pulou fora, porque alguém deu aceite, alguém aceitou desse jeito. Então, por mais que Entendeu? tenha jogado a responsabilidade para a construtora Por e é mais, dela a responsabilidade, assinou e por aceitou. mais que a Assembleia recuse, qual é o papel do síndico em todo esse contexto? Trabalhar com os canais de comunicação que ele tem, entendeu? Faz uma assembleia, traz um engenheiro só para explicar o que está acontecendo, trabalha durante por informativos, vai colocando para os moradores o que está acontecendo, porque não é todo mundo que tem a obrigação de saber norma técnica. Isso. Por Entendeu? exemplo, Você tem tem um um prédio. engenheiro, dentro do universo condominial, dentro de um condomínio, somente quando tem mais de uma torre, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem N profissões dentro do condomínio, entendeu? Agora, você não pode deixar em xeque a sua consciência como síndico de estar fazendo o que é correto só porque a pessoa deu uma situação alternativa. Aquele jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Não dá, porque Sim. quando realmente aperta, só cai em cima do síndico. Nem o corpo diretivo responde. Corpo diretivo, Sim. subsíndico, ninguém responde. Somente o síndico. Entendeu? Por exemplo, vou dar mais um exemplo para você. Aqui, a Motrix, a base da Motrix é aqui na cidade de Mauá, Grande São Paulo, no ABC Paulista, aqui estamos pertinho de São Paulo. Temos uma cidade aqui de São Caetano. E um prédio altíssimo padrão me chamou, cheguei até o local, eles falaram, ó, aqui é um prédio top, classe A mesmo. Só que o que acontece? O prédio é muito antigo. E agora, quase todos os moradores estão querendo começar a colocar ar-condicionado. E nós estamos tendo problema na plumada dos cabos. O que você aconselha a fazer? Aconselhei a passar uma nova plumada. O que aconteceu? Todos os moradores... O cara chegou, mas o meu apartamento é no térreo e eu não quero ar-condicionado. O outro, o meu é da cobertura e eu quero. Como é que vai funcionar? Cada um, o que é no térreo ia pagar a mesma coisa do que está na cobertura? Teve que fazer uma assembleia. Na assembleia eu expliquei tecnicamente o porquê, como deveria ser feita a troca dos cabos. Fiz um levantamento de 100 famílias, 50 queriam fazer essa adequação. Então, o que aconteceu? Me dispus 3 dias diferentes, um dia na parte da manhã, um dia na parte da tarde, um dia na parte da noite. Fiquei à disposição lá na salinha. O morador que tinha interesse vinha me solicitar, eu ia até o local, avaliava, subia. Eu fiz todo um estudo, todas as unidades que queriam, eu entrei, eu levantei, eu fiz o apontamento, apresentei na outra assembleia. O que aconteceu? Não foi aprovado. Por quê? Não foi aprovado porque o valor era muito alto. Mas qual foi a regra do síndico? Não vai poder pôr ar-condicionado. Simplesmente isso. Quem pôr ar-condicionado leva multa. Se não vai fazer a prumada adequada como deveria, não pode ter ar-condicionado. Mas o fulano já colocou, o ciclano já pôs e tudo tal. Vai tirar, vai desligar. Não pode. Ou a regra se aplica para todos, ou não se aplica para ninguém. O síndico tem autonomia para vistoriar. Caso o morador não queira, o síndico pode entrar através da administradora, juntamente com um advogado com um processo de direito de fazer, para poder adentrar dentro desse condomínio. Lógico que não é o ideal. O ideal é você conseguir conversar de uma forma amigável e não levar nesse patamar, né? Porque é o seguinte, um colocou, você dá precedente para os outros colocarem. Exatamente. Aí os outros colocando, o prédio não tem dimensionamento para aquilo. O que vai acontecer posteriormente? O prédio pega fogo, o pessoal depois não sabe o porquê. E praticamente, no seu caso, foi uma bola cantada. Você foi lá e falou, olha, se não fizer adequação, vai dar problema, vai pegar fogo. E não é só elétrica, viu? Isso aí se aplica para tudo. O pessoal vai fazer vai, por exemplo, raspar uma fachada e passar uma textura nova. O pessoal quer fazer uma pintura em altura. Tudo isso não tem como escapar. Você contrata uma pessoa mais especializada, que vai usar um IPI, vai usar um... Quando estamos falando vai fazer um seguro. Por exemplo, vai fazer um seguro.
Principalmente quando estamos Quer falar falando disso de aí uma de obra seguro? maior. Quando você tem uma obra maior e trabalha em altura, você tem que ter não só o seguro de terceiros, como o seguro dos funcionários, entendeu? Porque quando você contrata a empresa tá fazendo um serviço lá no condomínio. Vamos dizer que o funcionário da empresa venha a falecer por causa de uma queda. O condomínio também Ou se responde. machucar, por exemplo? Sim, o condomínio também responde. Por isso que o síndico tem que ver tudo isso daí. Se a empresa oferece o seguro para os funcionários, se ela oferece seguro para o condomínio. Eu vou te elucidar uma situação. Vamos dizer que o cara está fazendo lá a raspagem do prédio e cai uma pequena. Aí tem um ponto de fragilidade, ele vai lá raspar e cai um pedaço, literalmente uma lajota, e cai em cima do carro do morador. Entendeu? Aí o que, que acontece? Tem que acionar o seguro, o cara vai lá e paga um prejuízo que o cara teve. Entendeu? Porque por menor que a pedrinha que cai lá de cima, dependendo da altura, quando cai, ela faz um Sim. baita de um estrago. Porque se tivesse a tela lá embaixo, seria a diferença, não. Um cara faz com tela, mas é mais caro, o sem tela é mais barato. A diferença é colocar uma tela lá embaixo, por exemplo. Então, aí a gente tem diversas situações, né? Então, o síndico, quando vai fazer a contratação, ele tem que ver tudo isso. Por quê? Às vezes, uma obra que você acha que vai gastar o mínimo, você acaba gastando o dobro. E a Sim, qualificação é muito importante para isso. Não só a qualificação, você também tem que ver qual é o material que vai ser aplicado, porque assim, um bom profissional ele vai apresentar a solução completa. Ele não vai sim. trabalhar com um projeto 100%, um projeto master, e vai trabalhar com produtos de má qualidade. Geralmente, Vou dar mais um exemplo. sim, por favor. Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, um arquiteto. A pessoa vai dentro do prédio dela, derrubar uma parede, ampliar uma cozinha, mudar uma tomada a 2 metros de lugar. Você precisa ter pelo menos um arquiteto responsável, entende? Sim, Para eu também avaliar. O arquiteto vai verificar a documentação, vai ver, realmente, aqui é prédio estrutural, eu não posso fazer o corte na horizontal. Para trocar tomada, a gente vai ter que fazer ou pelo teto ou pelo piso. E aí tem N situações que você precisa, não pode sair fazendo a reveria. Mais uma vez um exemplo, não diretamente comigo, mas que eu presenciei porque estava num prédio onde eu estava trabalhando. Uma determinada moradora fez um orçamento com uma empresa para colocar sanca, fazer uma iluminação diferenciada na casa dela, tal. Ela foi viajar, deixou a pessoa fazendo a obra e falou que quando eu voltasse queria a casa top do jeito que ela queria. O profissional, na hora de fazer um furo na parede, para trabalhar a estrutura do drywall, por exemplo, acertou um cano. O que esse cara fez, depois de descoberto isso, vocês vão entender na história. O cara deu aquele jeitinho, ele pegou um parafuso, encheu de cola de tubulação e parafusou dentro da parede, pressionando o tubo. Fazendo um tampão nesse furo que ele havia feito, para não ter aí descascou em volta, tampou, passou a massinha dele, montou o drywall, fez bonitinho, acabou, tirou foto, mandou para a moradora, foi embora. Não tinha uma RT, não tinha um responsável por essa obra, não tinha nada disso. O que aconteceu de noite? Estourou esse parafuso. Alagou o apartamento dela, começou a pingar o apartamento de baixo, derrubou a sanca do apartamento de baixo, começou a vazar água pela porta dela, entrou água em todo o hall, começou a descer água pela escada, até alguém ver e resolver isso aí, já tinham sido 5, 6 horas de água estourando, destruiu o apartamento dela todinho, o apartamento de baixo. Aí ela viajando, tiveram que entrar, arrombar a porta, fechar registro, até resolver tudo isso, responsabilizar ela teve que arrumar o apartamento de baixo. Foram atrás do profissional, ele falou, não tem nada a ver, você me pagou para fazer o que eu fiz. Não tem RT, não tem nada, o problema é seu. A moradora ficou com todo o prejuízo. Sendo que se tivesse chamado um arquiteto, um engenheiro, avaliado a obra antes.
Sem falar que poderia ter acontecido pior. Já pensou se desse pelo elevador essa água, pelo fosso do elevador? Eu já presenciei casos que a moradora esqueceu máquina ligada, molhou a placa do elevador, só nessa brincadeira era quase 20 mil, Sim, né? E geralmente, quando essas coisas acontecem, tanto no caso dessa moradora, que foi um descuido, como no caso desse outro morador que você falou que esqueceu de toda a documentação, ambos são constrangidos a pagar todos os prejuízos, sim. Sim, entendeu? Não coisa que comprar se a obra tivesse um seguro, por exemplo, é lógico, numa obra de trocar um porcelanato, uma cozinha, o arquiteto ou o engenheiro vai avaliar e determinar se é necessário ou não seguro. Às vezes não é necessário, mas uma RT de alguém responsável já sabe quem cobrar ou quem responsabilizar. Né? Aí o morador chega lá no síndico, tem que avisar, é lógico, né, que vai fazer uma obra. O síndico chega e fala, ó, nós temos essa lista de profissionais aqui que atendem a gente. Ah, não, mas eu quero o meu profissional. Ah, tudo bem, mas ó, essa lista de profissionais atendem especificações, já são cadastrados, temos a documentação deles, temos um histórico. É um diferencial isso? É um diferencial, querendo ou não. Tem prédios que eu sou cadastrado. Os moradores já ligam para o síndico já me indica. É favoritismo? Não, não é favoritismo. O síndico não ganha nada com isso. Ou melhor, ganha menos dor de cabeça, menos encheção de saco. Porque aí o síndico vai ter paz, vai ter tranquilidade e saber que quem vai estar resolvendo a obra, vai saber que quem vai estar atendendo o morador, é alguém qualificado. Aí você, ah, não, mas eu quero me qualificar, eu quero fazer isso. Então se qualifique, chega lá para o síndico e fala, síndico, ó, me profissionalizei, está aqui minha documentação, está aqui, me dá a oportunidade para eu começar a atender esse prédio. Com certeza a pessoa vai te atender, vai te ajudar. Certo? Você chega, ah, eu quero que o meu profissional faça aqui. Então, o seu profissional procure o síndico do prédio, mostre que tem a capacidade, que tem a documentação, que tem o estudo, e aí o síndico te qualifica a fazer o trabalho dentro do prédio. entendi. Agora, voltando aí para as pequenas empresas, teve algumas pessoas aqui que perguntaram quando a empresa é de pequeno porte, entendeu? Como é que ela pode estar, quais os canais ela pode estar procurando? É, o Eric, durante a semana, ele vai responder para vocês aí. A gente vai pegar todas as perguntas que foram feitas e a gente vai responder no privado, né? Certamente tem alguns cursos aí, né? Porque tudo tem um início. O cara tem que Sim. começar a pensar um Ó, a pouco Motrix vai lançar treinamentos grátis, viu? Treinamentos online grátis. Terça-feira vou fazer com uma divulgação. certificação. Você que é da área de elétrica, fica ligado aqui no nosso Insta, no nosso YouTube. Eu vou fazer algumas divulgações justamente para dar esse start. Um curso que vai ter um módulo básico gratuito. Gostando, se interessando, vendo que esse certificado vai fazer uma diferença no seu dia a dia, no seu trabalho, aí você pode nos procurar dos cursos pagos. Né? Mas tudo tem um começo. Como você disse, né? Tudo tem um começo. Começo, tudo tem um começo. Se o profissional não tiver essa cabeça para encarar o mercado dessa forma, ele é aquele profissional que vai fazer um serviço aqui, um serviço ali, e vai chegar uma hora que o feedback negativo dele vai estar a fama, né, que nem o pessoal falava antigamente, vai estar já a única forma dele conseguir mais clientes é indo para outra localidade, entendeu? Então, a pessoa se qualificando, ela vai ter menos problema para ela mesmo e vai causar menos problemas para os condomínios, Isso. certo? Agora, em relação ao centro de custo, quando a empresa, quando você vai fazer o orçamento, você oferece centro de custo, porque assim, a pessoa quer qualidade, mas ela tem que saber que o mercado ele trabalha em um patamar, num valor. Você tem o preço do serviço meio que tabelado. Não dá para fazer nem a mais Isso. e nem a menos. Se fizer a menos, você tem prejuízo. Como você trabalha com centro de custo para apresentar nos condomínios? Ó, principalmente no meu meio, vamos dar o exemplo do laudo do SPDA. O mercado já tem
uma média padrão, não tem muita diferença um concorrente para o outro. Nós estamos falando aí questão de 50, 100 reais um orçamento para o outro. É muito, muito difícil você chegar, dependendo do porte do prédio, fazer um orçamento de 2.000 reais e chegar um outro com um orçamento de 500. Já aconteceu. Um doido do síndico que falou, é morador, ele falou, então se é morador, ele vai fazer a preço de custo, só cobrando a RT e fazendo de graça, e é com vocês. Mas o preço para a minha empresa fazer é esse, eu não consigo alcançar. E se você tirar a RT? Não tira a RT. Tem determinadas coisas que é mais viável você perder o trabalho, mas se você tem uma tabela, um preço, você sabe quanto custa o aluguel do equipamento, você sabe quanto custa a taxa da RT, você sabe quanto custa a diária, um almoço, um deslocamento, tem uma tabelinha. Como eu disse, inclusive, o Sebrae, para quem quer dica aí, tem um curso grátis que são os 3 Cs, que é sei vender meu produto, sei informar o meu preço e sei atender. Se eu não me engano, eu fiz, mas faz muitos anos. Mas dos 3, o que eu tenho certeza é eu sei fazer o meu preço. Então lá eles te ensinam que existe custo fixo, custo variável, e vai te dar um norte. Eu quero começar hoje e eu não tenho noção nenhuma. Se você está nesse caso, o Sebrae está fechado, não tem esse curso, não tem como fazer, chama a gente no direct, a gente vai dar uma ajuda para você aí. Dá para explicar isso de uma maneira bem prática. Esse curso aqui eu não posso mexer de jeito nenhum. São R$ 68,00 RT, os R$ 50,00 de gasolina, os R$ 20,00 da minha refeição. Isso aqui eu não posso mexer de jeito nenhum. Diária do ajudante, dá para mexer? Também não. Então, comece a entender o que é, para você saber. Você chega com um valor, o síndico vai falar, dá 10% de desconto? 15%? Dá, não dá? Não adianta você falar na hora, não, consigo, atende. Depois, na hora, você fica, vixe, vou fazer o quê? Vou tirar o ajudante. Ou então... Dentro de uma negociação, você não tem só o valor, você também tem uma forma de pagamento, como você vai pagar. O prazo de execução. Por exemplo, eu vou colocar, você que é pintor, vou colocar 3 frentes, um em cada torre. E pintar as 3 torres de uma vez. Ou então vai pintar uma torre por vez com a mesma dupla, com o mesmo trio. Tem essa diferença, é um valor diferenciado. Certo? Sim. Se eu for fazer uma torre por vez, automaticamente o rateio é diferente. Certo? Então, pensa nisso direito. Às vezes é mais viável chegar para o síndico fazer uma contraproposta do que ou negar o trabalho ou abaixar numa coisa que depois você não vai conseguir atender. Correto. Agora, para os condomínios que são de médio e grande porte, é interessante você estar contratando como se fosse um processo de licitação mesmo. Você vai chamar um profissional, no caso um engenheiro, ele já vai fazer todas as etapas do processo que vai ter que ser feito. Ele vai criar um laudo para você e nesse laudo já vai ter todas as etapas. Também, se puder, né, o condomínio, se tiver condições para isso, fazer com que esse profissional faça a seleção da empresa. Porque ele vai pedir os critérios de eliminação, ele vai pedir os orçamentos em carta fechada e depois vai pedir a documentação das empresas. As empresas que tiverem... E apresentar para a Assembleia, e apresentar isso na Assembleia, inclusive. A minha Assembleia. A empresa que atender todas as documentações que ele pedir, o que seria? As RTs. Se a empresa está com os funcionários, por incrível que pareça, com o salário e com os tributos em dia, se a empresa está com os tributos da empresa em dia, se a empresa tem além das certificações, ainda tem os seguros que precisa. Então, ele faz essa lista. Nessa lista, geralmente, quando você chama, se apresentam várias empresas. Quando você faz essa lista, você praticamente tem uma corte de 1/3 dessas empresas. Porque muitas empresas não trabalham de forma idônea, entendeu? Ela trabalha, mas ainda ela não alcançou aquele patamar para ter todos esses registros. Né? Só que as empresas, de uma forma geral, a gente está falando desde a grande empresa até a empresa pequena. Então, você tem aí uma certificação mínima que você pode ter para poder prestar serviço em condomínios.
que nem o Eric está falando. Ele Tem uma pergunta interessante aqui, ó. O Oliveira Projeto 2018 perguntou: se for em área comum do prédio, deve exigir RT? Deve exigir RT, com certeza. Sempre, sempre. Você sempre tem que exigir RT, porque se der algum problema naquela área comum, o síndico, principalmente, ele tem que dar um feedback para todos, entendeu? Do que está acontecendo. Mesmo que for um feedback, um mau feedback, entendeu? Mesmo que ele for falar, olha, trouxe um profissional aqui, ele fez a IRT e comprometeu e o custo vai ser tanto. Então ele vai ter. O Energia. Pode falar. Mais uma, o Energia, _E, _poder. Acho que veio um erro de digitação, mas ele quis dizer, e o trabalho como autônomo? Como é que fica nesse caso? O autônomo consegue, eu sou sozinho, sou eletricista, quero atender. Dá para você se profissionalizar, fazer um NR10, usar um capacete, usar um EPI, usar uma luva, uma bota, profissionalizado. E o síndico, inclusive, pode decidir o critério se aceita ou não o profissional. Mesmo sendo autônomo, mesmo não sendo como empresa aberta. É para trocar um chuveiro de uma residência. Tem os requisitos mínimos, mesmo para o autônomo cumprir. E dá para atender de um jeito sem onerar custo, sem ser algo exorbitante para resolver isso. Mesmo porque as RTs, elas cuidam da segurança do profissional também, da integridade física do profissional. Então, se exige luva, exige capacete, no caso o EPI completo, é para a segurança do próprio profissional. Para assegurar. O Oliveira também está perguntando de novo aqui, se é RT ou TRT. Só para explicar a diferença disso, há um pouco mais de um ano, o CREA responde só indiretamente por quem é técnico. Quem é técnico agora responde para um órgão que chama CFT, certo? Que é como se fosse o CREA, mas se cuida dos técnicos. O engenheiro emite a ART e o técnico emite a TRT. E tem atribuições que a RT tem, que a RT não tem, e vice-versa. Então, desde que o profissional vai emitir uma TRT que tenha ali descrito a atividade que ele vai executar, pode fazer sem problema nenhum. Não precisa. O técnico pode? Pode. Se ele é habilitado para aquilo e a TRT dele permite que ele faça aquilo, vai embora, sem problema nenhum. Correto. Boa perguntas. Vamos lá? Aqui, tem mais alguma pergunta aí? Ele perguntou se a 5419 é NBR. Isso mesmo, é NBR, 5419. Ok. 5410 também é NR. Ok. Norma regulamentadora. Só estou dando uma checada geral nas perguntas aqui. Não, okay? Assim, também estou checando. Até a questão que nem eu vi aí que o FGV Energia é o meu amigo Flávio. Ok? Ele é responsável por representação e venda de alguns materiais elétricos. Isso também é um diferencial e tanto numa obra. Certo? Às vezes a mão de obra está dentro, a documentação está dentro, mas pega um cabo de segundo, um cabo que não é certificado, um cabo que não é qualificado, ou pega um disjuntor que de uma marca Xing Ling, ok? Então até isso deve ser verificado. Chega para o seu fornecedor de material e não pula direto para o mais barato só para você ganhar. Chega e explica a sua situação. Fala, olha, eu tenho esse valor X para gastar, mas eu não quero pôr um material de segunda para o meu cliente. Nunca chega para quem vai te vender o material e fala, pega o mais barato que você tem aí. Isso, na verdade, não é a solução para resolver o seu preço e para você conseguir fornecer um produto legal. Porque a sua garantia, se depois começar a desarmar um disjuntor lá, mas o meu trabalho está corretinho. Não, mas se o cabo é um cabo de má qualidade, se o disjuntor é um disjuntor de má qualidade, vai ter esse problema. Então, liga para o seu... tem dúvida aí de fornecimento de material? Procura o fornecedor, procura o seu revendedor, explica a situação, conversa, né? E entra num acordo custo-benefício de mão de obra e material. Aí, né, Eric? A gente tem já aquela construtora, ou se não a engenharia, que já vem com material próprio, material certificado, e você tem aquele condomínio menor onde o técnico dá a lista
de material para o síndico e o síndico tem que comprar. O síndico ele tem duas opções. Ou ele pode comprar e o técnico vai indicar lugares onde tem um material de melhor qualidade, ou o próprio síndico vai ter que fazer aí o processo de cotação, cotar em 3 lugares, Isso. porque ele depois vai ter que prestar contas desse material que ele está comprando, tanto quanto a mão de obra, né? Para um processo literalmente licitatório. Ele vai ter que pegar 3 profissionais, quando for comprar um material, ir em 3 empresas. Isso daí, não só a lei exige, entendeu? Como quando você for apresentar numa assembleia, você tem que chegar e mostrar para o pessoal que você deslumbrou um preço menor, porém você foi no material que tem qualidade, entendeu? É 2 Sim. medidas e 2 pesos. Ó, o Energia e Poder falou, estou nessa luta de progresso. Então, ó, bicho, não desiste não. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma consultoria, manda um direct aí, Motrix Underline Engenharia, a gente responde para você aí, te dá um suporte, te indica um bom caminho. Às vezes, eu trabalho em tal região, mas é difícil entrar. Às vezes tem grupos associados, profissionais que se associam. Eu tenho um pintor, um encanador, um eletricista, um ajuda o outro, um indica o outro. Tem grupos aí, selos, que ajudam, né? Tem inclusive a Top Service, né, Bernardo? Sim, Vai começar um processo desse aí, né, de ajudar o pessoal, um service, ela indicando o outro, né? Isso, a Top Service ela vai começar a fazer parcerias para fazer indicações nos condomínios, entendeu? Então, estamos começando o processo, em cima desse processo, nós vamos começar a fazer uma certificação das empresas. Então, os condomínios que entrarem em contato com a Top Service vai pegar e vai fazer um ranqueamento do profissional, entendeu? Esse ranqueamento vai funcionar de que forma? A gente vai procurar um feedback com o condomínio sobre a prestação de serviço do associado. E nessa prestação de serviço, ele vai receber uma nota do condomínio. Se ele receber um bom feedback, vai entrar para o ranqueamento dele. Se ele receber um mau feedback, a gente vai entrar em contato com o profissional para saber o que aconteceu. Porque às vezes acontece também, a gente tem que ver os dois lados. O condomínio contrata, ele paga o funcionário tudo certinho. Você tem um mau profissional, mas você também tem um mau condomínio. Você tem um condomínio aí que não honra com os compromissos. O Eric, a nossa live já está acabando aí. Eu quero agradecer a sua presença. Quero agradecer a presença de Obrigado. todos que vieram participar aí conosco. E muito obrigado.